Salve, salve, minha turminha amada! Olá, minha galerinha do quinto ano! Bom, hoje é sexta-feira e eu trago para vocês assuntos maravilhosos para todos. Hoje vamos trabalhar poema e modos verbais com quem? Com a Bronadja! Poema, ele é um gênero textual que vem para utilizar certas palavras como matéria-prima, ou seja, vamos organizar em versos, em estrofes ou até mesmo em prosa, certo? Ele vai aí apresentar uma estrutura que vai permitir defini-lo como esse gênero. A palavra poema, ela vem por ser derivada do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Aqui no Brasil, existem vários e várias poetas. Entre eles temos aí um poeta bem conhecido, muito famoso, certo? Mário Quintana. E cujo o poema que eu trago para vocês no próximo slide é aí um belo exemplo desse gênero fantástico e encantador. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia, a vida é assim, jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens do céu, e só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança, e a rosa louca dos ventos, presa a copa no chapéu. Nunca, desde um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Mário Quintana. Bom, galerinha, trouxe aí para vocês, né, um poema de Mário Quintana. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou trazer para vocês, certo, algumas características que contém em um poema. O verso, ele vem para ser uma linha de composição, certo? Poética, e que vai conter um ritmo e uma cadência de determinados. Assim como as estrofes terão grupos de versos que vão formar geralmente um sentido completo no poema. As estrofes do mesmo poema, elas são separadas uma das outras por um espaço em branco, como vocês viram no exemplo anterior. E o ritmo? O ritmo do poema é uma sucessão de sons fortes, ou seja, das sílabas tônicas, e com sons fracos, que são as sílabas átonas, onde elas são repetidas com intervalos regulares, ou variados, que vão dar aí musicalidade, certo? Uma melodia aí ao poema. Para isso, é preciso que a gente faça algumas observações. No poema, as pausas existem não necessariamente através dos sinais de pontuação, mas sim, as palavras elas vêm para provocar a melodia e o ritmo ele vai ser determinado por elas, porque por uma sequência de sons. E a partir da distribuição dessas sílabas átonas e tônicas, certo? E o tamanho do verso é que vai aí determinar o seu ritmo. Então, para medi-lo, é necessário fazermos aí uma observação à quantidade em relação à intensidade das sílabas. Devemos observar se essas sílabas elas são átonas ou tônicas. Então, cada vez que houver uma tonicidade, é claro que teríamos aí uma presença mais forte, certo? Na hora de declamar o poema. Elementos do poema. A rima é um recurso utilizado para dar uma sonoridade, ou seja, vai consistir em colocar as palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio, onde vai estar aí na rima interna. E no fim, que é a rima final do verso, aqui vamos deter essas classificações, que são as que mais interessam para a composição, certo? Dos poemas. Bom, galerinha, vai seguir para vocês, certo? A atividade impressa.
de poema, onde vocês deverão executar. Vamos agora, certo, fazer a correção das nossas atividades relacionadas a modos verbais. Trago para vocês o tempo indicativo, que ele tem 2 tempos verbais, onde vem para indicar o futuro. O futuro do presente, que é onde ele vai indicar um fato que ainda ocorrerá, e o futuro do pretérito, que é um fato futuro que pode vir a acontecer. Dentro aí temos aí alguns exemplos, 2 exemplos. Futuro do presente, viajarei com meus amigos, ou seja, é algo que ainda vai acontecer. E o futuro do pretérito, viajaria com meus amigos se o tempo estivesse bom. Então, é um fato futuro que pode vir a acontecer. Ainda nada certo. Vamos então agora fazer a correção, certo? Do modo indicativo, modo subjuntivo. As formas verbais em destaque corresponde a qual verbo no infinitivo? Se vocês colocaram que é ao verbo viver, responderam corretamente. Então, percebam aqui que há vivem, viver-se, certo? Então, o que está em destaque são essas duas palavrinhas, vivem e viver-se. Então, nesse caso, corresponde ao verbo viver. Qual trecho a forma verbal destacada indica uma certeza? Nesse caso, a resposta é trecho 1, onde ele informa que vivem. Em que modo essa forma verbal está conjugada? No modo indicativo, quando ele afirma, quando ele traz uma certeza. Em qual trecho a forma verbal destacada indica hipótese, possibilidade? O trecho 2, quando ele relata, certo? Vivessem. Em que modo essa forma verbal está conjugada? Subjuntivo, que é algo quando não traz uma certeza, certo? Relacione as colunas identificando as atitudes em relação ao que é dito e ou escrito. Bom, o indicativo, ele vem para indicar certeza em relação do que está sendo dito. Subjuntivo, ele vai indicar a possibilidade, probabilidade de algo que ainda vai acontecer, certo? E o imperativo, ele vem para trazer uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho, certo? Modo indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito. Releia novamente esse trecho e observe a forma verbal em destaque. Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com a fonte de alimento, não é mesmo? Bom, então nesse caso, pede para se observar, certo? O verbo teriam está relacionado ao verbo vivessem. Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam de se preocupar com sua fonte de alimento. Leia a reescrita desse trecho e complete-a com uma palavra do quadro. Tivessem, têm, tinham, terão. Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não terão de se preocupar com a sua fonte de alimento, não é mesmo? Então, percebam aí que utilizamos o futuro do presente, porque ele vem para indicar uma ação que ainda vai acontecer. Então, nesse caso, inserimos terão. Que caso fosse no futuro do pretérito, certo? Quando não há uma certeza, indicaríamos teria. Sublinhe nas frases os tempos verbais do futuro do presente e ou futuro do pretérito. Então, vamos lá. Letra A, viajaria. Letra B, gostaria. Letra C, falarei e falaremos, certo? Complete as frases com os verbos entre parênteses conjugados no futuro do presente. Então, vamos lá. Letra A, como ficou, Pro? Que equipamentos os cientistas levarão para a Antártica? B, nós compraremos roupas especiais para usar na Antártica? C, as crianças viajarão para a casa dos avós. D,
Eu trabalharei para realizar meu sonho de conhecer a Antártica. Giovanna e eu gostaríamos de conhecer o Polo Norte. F. Não poderei mais emprestar meus livros sobre a Antártica. Se vocês responderam, certo? Dessa forma, se vocês conjugaram no futuro do presente, correto. Leia as frases e responda as perguntas conforme o exemplo. As crianças irão à Antártica se tivessem dinheiro. Qual é a condição para as crianças irem à Antártica? Terem dinheiro. A. Os cientistas voariam à Antártica se fossem convidados. Qual é a condição para os cientistas voarem à Antártica? Serem convidados. Os turistas gostariam de ir à Antártica caso a passagem fosse barata. Qual é a condição para os turistas irem à Antártica? Haver passagens baratas. Se a temperatura não estivesse tão baixa, Fabiana visitaria esse continente. Qual é a condição para a Fabiana visitar esse continente? A temperatura não estar tão baixa. Organize sua lista de coisas que você gostaria de fazer no próximo sábado, se estiver em casa. Use o verbo em destaque no futuro do pretérito. Eu gostaria, se fosse um exemplo, gostar. Eu gostaria de assistir a um show no domingo pela televisão. Essa é a resposta pessoal, certo? Cada um respondeu a sua. Apenas como sugestão. Eu adoraria ter o contato com vocês novamente. Eu apreciaria um show ao vivo. Eu quereria passear. Agora vamos lá. Relacione as frases aos tempos verbais. Primeira alternativa, ser, onde ele traz viajava, é pretérito imperfeito, certo? Ontem eu viajei, ser, pretérito perfeito. A, eu viajarei no final do ano. B, eu viajaria de navio. B, eles viajaram de ônibus se pudessem levar o cachorro. C, tu viajas sempre nos feriados, onde ele traz aí o presente do indicativo. A, eu levarei meus pais em viagem de formatura. A, minha mãe preparará sanduíches para a viagem. A, meus primos viajarão de avião. B, eu só levaria roupas de caminhada para a viagem. A, nossas tias encomendarão mochilas impermeáveis para a viagem. Nona questão. Reescreva as frases de acordo com o novo começo proposto. Tu pagarás pelas roupas compradas. Vamos ver como vai ficar. Eu pagarei pelas roupas compradas. Ele pagará pelas roupas compradas. Nós pagaremos pelas roupas compradas. Vocês pagarão pelas roupas compradas. Elas pagarão pelas roupas compradas. Tu falaria com minha prima? Tu falaria com minha prima? Eu falaria com minha prima? Ela falaria com minha prima? Nós falaríamos com minha prima? Vocês falariam com minha prima? Eles falariam com minha prima? Se vocês responderam dessa forma, correto, galera. Agora vamos lá para a 10ª questão. Escreva uma frase relacionada à imagem usando o verbo no tempo indicativo. Lembrando para vocês que aí é uma resposta pessoal, mas trarei uma sugestão de frase. Frase com verbo no futuro do presente do indicativo. As crianças sempre se lembrarão dos pinguins. Frase com verbo no futuro do pretérito indicativo. As crianças gostariam de nadar com os pinguins. Tá bom, turminha? Espero que vocês façam a correção de vocês. Seguem a atividade na caligrafia. Vou postar lá no grupo, tá bom? Para todos vocês. Desejo a todos um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira.
Um beijo, meus amores. Bom descanso.